Olá galera, meu nome é Bruno Lopes, sou MVP Microsoft e Technical Trainer e estamos aqui com mais uma videoaula do nosso tema de Office 365 com o título de hoje, Sincronizando o Active Directory local com a nuvem. Dividimos essa sessão em duas partes. Na primeira parte nós vamos ter um breve overview ali do que é a sincronização de diretórios, como que funciona, qual a ferramenta, que é o Azure AD Connect, a ferramenta atual, os pré-requisitos, instalação personalizada, upgrade do DIRSync, que é a versão legada, e os tipos de autenticação, ok? Então acompanhem com a gente aí. O que é o Azure AD Connect? O Azure AD Connect é a ferramenta que permite, que proporciona a sincronização de identidade de objetos do meu Active Directory local com o meu Active Directory da nuvem, tá? Então, através do Azure AD Connect nós temos essa integração, essa unificação de identidade de diretórios, onde o meu Azure AD Connect sincroniza os meus atributos locais, objetos, grupos, e proporciona com que eu autentique, com que eu acesse os meus recursos da nuvem Microsoft usando os mesmos usuários e credenciais que eu tenho no meu Active Directory on-premise, tá? A ferramenta Azure AD Connect, ela é uma ferramenta customizada do FIM, que é o Forefront Identity Manager, né? Que é a versão antiga. A versão mais atual agora é o MIM, Microsoft Identity Manager, e é uma ferramenta que a Microsoft possui de sincronismo de objetos. Ela é usada não só para o Azure Active Directory Connect, mas ela é usada para outros cenários, quando você tem integração cross-forest, outras florestas sincronizando atributos, outras florestas sincronizando identidade e configurações de objetos de outros usuários. Então a ferramenta, o FIM ou o MIM, também é utilizado para esse cenário, tá? Mas a ferramenta customizada específica para o Office 365 é o Azure AD Connect. As ferramentas legadas eram o DIRSync e o AD Sync. Essas duas ferramentas não são suportadas mais, elas deixaram de ser suportadas no dia 13 de abril de 2017, e a única ferramenta suportada agora é o Azure AD Connect. O DIRSync e o AD Sync continuarão sincronizando até o dia 31 de outubro de 2017. Porém, já é recomendado que se faça a alteração o quanto antes para evitar qualquer problema de sincronismo dos seus atributos, ok? Quais são os pré-requisitos então para que eu tenha aí essa sincronização de objetos, de identidade do meu Active Directory local com o meu Azure AD? Então eu preciso, para fazer a instalação do Azure AD Connect, eu preciso de alguns requisitos no meu ambiente, na minha organização, e também no meu servidor onde eu vou fazer a instalação do Azure AD Connect. Ele não pode ser um servidor server core ou um nano server, tá? Então ele precisa ser um servidor com uma interface gráfica, ok? Esse é um dos primeiros requisitos. .NET 4.5.1 ou superior, porque o Azure AD Connect já foi desenvolvido baseado nesse framework ou superior. Então eu não posso instalar um .NET legado, tá? O Windows Server 2008 R2 ou superior. Ele, na documentação vocês vão ver lá nas referências que ele até suporta o Server 2008, só que aí você não vai conseguir ativar o Password Write Back. Então nós colocamos aqui o 2008 R2 porque é a primeira versão que já suporta o Password Write Back. Então, e o Password Sync também. Então nós já recomendamos que seja essa a versão a ser utilizada, ok? O nível funcional da floresta é o Windows Server 2003 ou superior. O que quer dizer isso? O nível funcional da sua floresta, o nível da sua organização, do esquema, dos atributos que a organização suporta, tem que ser o Windows Server 2003 ou superior. Aí o nível funcional de domínio, ele respeita o nível funcional da floresta. Então se você tem o nível funcional da floresta 2003 ou superior, o nível funcional do domínio vai respeitar o nível funcional da floresta e vai estar compatível, ok? Pode ser instalado em um Domain Controller. Isso é uma versão, é uma configuração que relativamente nova, de um ano e meio, 2 anos para cá, o Azure AD Connect passou a ser suportado a sua instalação em um DC, porque não era suportado anteriormente. Anteriormente a gente teria que instalar em um server member, mas que não poderia ser um domain controller, ok?
pode ser instalado fora do domínio. Então você pode instalar ele numa máquina que esteja num workgroup, que não esteja num domínio. Só que para isso você precisa fazer o que? Uma instalação customizada, tá? Não dá para fazer a instalação express, a instalação comum, usando uma máquina fora do domínio, ok? Precisa de acesso a um Domain Controller gravável. O que é isso? É o que a gente chama de Writable Domain Controller. O Domain Controller ele precisa permitir que o Azure AD Connect faça alterações, modifique objetos. Por quê? Porque quando ele sincronizar, alguns atributos bem específicos vão voltar da nuvem pro AD local. Tá? A sincronização do Azure AD Connect ela é one way. Então ela é do AD local para a nuvem. Porém, alguns atributos específicos têm uma função chamada de write back, que são atributos que retornam dados para serem gravados dentro do seu AD local, tá? E por isso ele precisa dessa permissão aí de um Domain Controller gravável. Então ele não suporta um RODC, que é um Read Only Domain Controller, ok? Acima de 100 mil objetos, eu tenho que usar um SQL Standard ou superior, tá? A minha instalação padrão do gsync, do Azure AD Connect, do gsync, do AD Sync, todas as versões antigas e a versão atual também, toda vez que eu instalava a minha ferramenta de sincronização, ele já instala o SQL Express, tá? Então não é diferente o gsync, o AD Sync e o Azure AD Connect continua instalando o SQL Express, porque é suportado ele suporta uma database de até 10 GB. Então esse tamanho aí mensura aproximadamente 100 mil objetos. Então acima disso você precisa usar uma instalação customizada e uma versão diferente do SQL Express. E é altamente recomendável a ativação da lixeira do Active Directory, tá? Então é bom ativar a Recycle Bin do AD para quê? Para que qualquer alteração que possa acontecer erroneamente, até por configuração, má gestão do ambiente, a lixeira do Active Directory está habilitada e você aí como administrador consegue fazer esse restore dos objetos, dos usuários aí necessários, ok? Então falando um pouco da instalação personalizada, que a gente acabou de comentar, acima de 100 mil objetos, eu preciso de um SQL à parte. Então aqui nessa telinha aqui nós vemos algumas configurações que podem nos levar a uma instalação customizada, tá? Então por exemplo, eu preciso mudar o path de instalação, eu preciso mudar o local onde o Azure AD Connect vai ser instalado. Eu preciso usar um SQL diferente ou já existente, eu já tenho uma farm de SQL com High Availability toda implementada e eu quero usar essa minha farm de SQL. Posso? Pode sim. Aí você precisa fazer uma instalação customizada. Usar uma conta de serviço já existente. O Azure AD Connect, uma coisa interessante, no momento da instalação, ele me pede duas credenciais. A credencial da nuvem, na qual ele vai usar para se conectar na nuvem, e a credencial on-premise. A credencial on-premise, ele mesmo já me avisa. Eu não vou gravar essa credencial para utilizar. Eu vou usar essa credencial para criar uma conta de serviço, baseado nas permissões que essa conta tem. Eu vou criar uma conta de serviço, colocar só as permissões necessárias. Então, se a sua conta for domain admin, ele não vai colocar essa conta do Azure AD Connect como domain admin. Ele só vai usar a conta domain admin para setar as permissões específicas, tá? Só que se você quiser já usar uma conta de serviço já existente que esteja corretamente configurada de acordo com a documentação, você também pode, tá? E especificar uma sincronização ali customizada por grupos. Então às vezes você não quer sincronizar a sua organização inteira, ou tem até outros tipos de sincronização que são através de OUs. Eu vou definir quais unidades organizacionais eu vou sincronizar na minha organização. Se nenhuma dessas te atende e você quer fazer uma sincronização por grupos, você também pode fazer uma instalação customizada, ok? Upgrade do gsync. Então, como nós falamos aí, a ferramenta legada e a que mais tem sido utilizada até hoje no ambiente de sincronização é o gsync. Foi a primeira versão, ficou muitos anos aí sendo a ferramenta oficial de sincronização. Depois saiu o AD Sync, ficou pouco tempo, e o Azure AD Connect já foi lançado logo depois. O período do AD Sync foi tão pequeno que a Microsoft nem fez o upgrade do AD Sync. Automaticamente eu tenho o upgrade do gsync e a instalação do Azure AD Connect.
Então, se eu tenho o DIRSync na minha organização, eu posso fazer a instalação do Azure AD Connect no mesmo servidor e essa telinha vai aparecer para a gente. Ele já vai perceber que existe uma instalação prévia do DIRSync nessa máquina e vai preparar toda a base do SQL, toda a configuração, as customizações que já existem para quê? Para fazer um upgrade, tá? Pode ser que a sua versão seja tão antiga ou tenha sido tão customizada na instalação, remoção de DLLs ou alguma outra questão que pode não ser suportado o upgrade, ok? Se não for suportado o upgrade, a recomendação é uma instalação em paralelo. Subir um novo servidor, instalar o Azure AD Connect, fazer a sincronização e depois lá desativar o seu servidor legado do DIRSync, ok? Então, como que funciona ali a autenticação? Seguindo um pouco da nossa agenda ali sobre esse overview básico do Azure AD Connect. A autenticação ela vai ter nós temos três métodos ali de autenticação. Tá? Vocês podem ver que um deles está em preview, que é o Pass-Through Authentication. Já vamos falar sobre ele. O primeiro é o Password Sync, que é o mais comum, que é o que ele faz uma sincronização do hash das minhas senhas com a nuvem. Como que funciona isso, Bruno? Ele sincroniza a minha senha com a nuvem? A minha senha está passando ali pela internet? Não. Como que funciona o Password Sync? Ele gera um hash através da senha do usuário. Ele como se ele gerasse o quê? Ele, sabendo a senha do usuário local, o AD local, ele através daquilo ali ele gera uma chave pública, como o nosso certificado do nosso site, do website. Então ele gera uma chave pública e sincroniza essa chave pública com a nuvem, baseada nessa chave privada que só o usuário e o AD sabem. Quando o usuário chega na nuvem, ele pede a autenticação. O usuário precisa fazer o quê? No modelo de autenticação criptografada, a permissão vai ser concedida quando eu tiver a integração da chave pública e da chave privada. O usuário possui a chave privada, que é a sua senha, e a nuvem possui a chave pública, que é o hash que já foi sincronizado. Quando o usuário digitar a senha na nuvem, o hash vai ser unificado e vai ser identificado que aquela é a chave privada que só o AD local conhecia e automaticamente o acesso aos serviços é concedido ao usuário. Então o Password Sync é super seguro, super efetivo, tá? E recomendado aí na maioria dos cenários, sem problema algum. Tá? O Pass-Through Authentication está em preview, então toda vez que você vê um serviço em preview, não é recomendado que seja implantado em ambiente de produção, tá? Porque ainda não é suportado. Ele é recomendado em ambientes de homologação, de laboratório. E como vai funcionar o Pass-Through Authentication? Ele vai fazer uma autenticação direto da nuvem com o AD. Então ele não vai mais sincronizar um hash de senha ali. Ele vai fazer o que? Ele vai criar um connector da nuvem com o seu AD local. E toda vez que o seu usuário tentar autenticar, ele vai automaticamente redirecionar o seu usuário para o AD on-premise, fazer a autenticação e depois voltar para a nuvem. Tá? Então ele vai ter ali um canal criptografado onde ele vai fazer essa autenticação. Tá? A vantagem ali do Pass-Through, igual a gente vê lá embaixo na checkbox, eu posso habilitar o Single Sign-On. Se o meu usuário estiver logado numa máquina do domínio, ele nem vai precisar digitar a senha. Tá? Então essa é uma vantagem. Meu usuário está logado numa máquina que está no meu domínio e ele está autenticado com o mesmo usuário que ele quer autenticar na nuvem, ele já faz o Single Sign-On. Então essa conexão já percebe que o meu usuário já está autenticado, já obtém a credencial que ele já logou na máquina e manda através desse conector para o AD on-premise fazer a autenticação. Um dos problemas dessa implementação é que eu preciso de alta disponibilidade dos meus domain controllers. Porque se eu fico sem algum domain controller para prover esse pass-through, eu perco a minha autenticação. Os meus usuários ficam bloqueados de acesso à nuvem. Ok? E a minha outra opção é a federação com a DFS. Tá? Ela é bem parecida com o Pass-Through Authentication, só que diferentemente de criar um conector com a nuvem, eu tenho servidores de Federation Services. Tá? Então esses servidores eles vão prover ali uma autenticação federada, eles vão fazer essa conexão com a nuvem e vão entregar a minha autenticação. Eles também funcionam da mesma forma com o Single Sign-On, se as minhas máquinas estiverem no domínio. A diferença é que eu tenho uma estrutura on-premise, além do meu Active Directory, para prover autenticação. Tem também esse problema. Eu tenho lá o meu serviço de nuvem dependente de máquinas on-premise, máquinas do meu data center local para prover a minha autenticação. Tá? Então também é um problema ali. Ou a última opção ali é não configurar nada.
Qual que é essa opção? Eu posso não configurar nenhum método de sign-in. Eu só quero sincronizar os objetos, não quero sincronizar a senha nem nada, eu só quero popular. Muito parecido com a forma de popular ali do CSV. Ele só vai criar os usuários, depois eu tenho que definir senha temporária para eles e outras opções. Ok? Então aqui é um exemplo desse modelo novo que está em preview. Recomendo que vocês ativem em laboratório, no ambiente de homologação, para que vejam como que funciona. É bem interessante, tá? Então meus usuários vão fazer a autenticação de uma máquina ali no domínio. O Azure Active Directory já vai perceber que aquela máquina está no domínio. Ele vai consultar o conector ali do Pass-Through Authentication. Esse conector vai me levar até o meu AD local, vai perceber que a minha credencial é a mesma e já vai devolver para a nuvem todos os tickets necessários para prover a autenticação e acesso aos recursos do meu usuário, ok? As referências, todos os nossos PowerPoints têm aí como referências as documentações que nós utilizamos, documentações oficiais, tá? E esse PowerPoint será compartilhado com vocês depois. Vocês podem ficar à vontade para acessar, guardar os links aí nos favoritos, ok? Vamos agora então para a nossa parte prática, onde nós vamos fazer aí a instalação do nosso Azure Active Directory Connect. Primeiramente nós vamos fazer a instalação do que? Dos requisitos, tá? Então um dos requisitos é o que? Primeira coisa, eu preciso verificar a minha versão do meu sistema operacional, o meu ambiente ali, tá? Então eu rodei um System Info aqui, eu já vi que o meu servidor é um Data Center 2012 R2, ok. Então eu estou suportado, ótimo. Outra questão, esse meu servidor é um Primary Domain Controller, é o meu PDC, é o meu servidor Domain Controller, tá? Não tem problema, nós já vimos que isso é suportado, correto? Beleza. Então agora nós precisamos o quê? Precisamos fazer a instalação do .NET. Nós vimos lá que é o 4.5.1 ou superior. Vamos instalar a última versão já disponível, 4.6.2. Então vamos fazer a instalação. Em contrapartida, enquanto aguardamos aqui o download, vamos fazer também o download do Azure AD Connect, ok? Já vamos fazer o download dele para deixar ele pronto para instalação também. Vamos salvar esse aqui na nossa pasta de downloads. E enquanto isso, nós vamos, assim que terminar a instalação, já retorno com vocês, ok? Aqui, finalizamos a instalação do .NET Framework, ok? E agora vamos fazer a instalação do Azure AD Connect. Então ele vai preparar, vai executar o wizard ali, copiar os arquivos para os diretórios de instalação, tá? E fazer a instalação ali do meu Azure AD Connect. E agora já abrindo o meu Azure AD Connect Wizard, tá? Para começar ali o processo de configuração, ok? Então aqui eu vou começar o processo de configuração inicial do meu ambiente e da sincronização de diretório com a nuvem, tá? Esse conteúdo, essa parte de configuração do AD Connect são cenas da nossa próxima videoaula, ok? Agradeço a vocês por terem nos acompanhado aqui e até a próxima aula.